Olá! Segundo o IBGE, temos cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down no país. Homens e mulheres que ainda brigam por questões como acesso à educação e à saúde de qualidade. Mas essa população também se destaca de forma positiva, chegando à universidade e a alguns setores do mercado de trabalho. Uma jovem brasileira com síndrome de Down é uma das protagonistas de um curta que está estreando na programação do Futura, o Síndrome de Clown. Eu converso com o sociólogo Norlan Silva, que é cineasta, responsável pelo filme. Tudo bem com você, Norlan? Tudo bom. Como é que Seja bem-vindo ao Conexão. Eu estou curiosa, né? O que despertou você para realizar esse curta? Bem, Eliane, eu sou pai de uma criança com síndrome de Down. E a temática, desde quando minha filha nasceu, a Vitória, que eu amo muito, ela despertou em mim o desejo de fazer isso. Mas com o decorrer da vida, eu fui me interessando mais com outras questões e, entre elas, a questão que mais me chamou a atenção foi a temática da palhaçaria. No encontro da palhaçaria com a temática da síndrome de Down, eu conheci a pessoa maravilhosa que é a Carla Conká, mestra palhaça, e ela me contou uma história, a história de uma garota que ela já vinha fazendo um trabalho terapêutico com a palhaçaria e que ela tem se destacado bastante com o trabalho dela. Foi aí que surgiu o síndrome de Clown, né? Esse argumento que foi, de certa forma, me dado de presente pela Carla Conká sobre essa relação dela com a Lígia. E exatamente, Lígia, então, é essa jovem com a síndrome de Down. Exatamente. E vem cá, quando você lê... Oi. Fantástica. A Lígia é uma pessoa fantástica. Ela se transformou muito na mão da Carla, né? As pessoas que tiveram contato com ela, de certa forma, ao longo dessa trajetória de vivência entre as duas, teve uma amizade sincera e essa amizade está contada exatamente no filme. Eu também estou curiosa, né, para saber a reação da Lígia quando recebeu essa proposta, esse convite de contar essa história. Foi uma situação até inusitada, né? De início ela ficou totalmente assim, né, preocupada. A questão da relação dela com a câmera foi conquistada aos poucos, e se não fosse exatamente o trabalho da Carla, juntamente com o pessoal da Unitec Ipanema, que faz um trabalho de psicopedagogia, de acompanhamento, a figura da Mônica Junqueira, a figura da Ruth Garzon, a figura também da Mônica Rocha e todos os profissionais que ajudaram nessa relação, porque é um filme que vai entrar numa relação íntima, né? E essa relação íntima é contada com o depoimento da Carla, ela contando isso, e aos poucos a gente vai conhecendo essa relação entre as duas. Eu, inclusive, vou tirar essa imagem da tela um minutinho por o seguinte: a gente vai exibir um trechinho do filme em que a Carla fala sobre essa filosofia da palhaçaria. Então, aquela tríade, né, da palhaçaria, que eu sempre falo. Você tem uma situação, você tem um problema e você tem a solução. Isso é vida. Isso é palhaçaria e é vida. A gente está o tempo inteiro resolvendo o problema. O tempo inteiro, a gente acorda já resolvendo o problema. E se o problema for um problema, aí você chega no final do dia, você está tomando remédio, entendeu? Então, se você encarar o problema como uma solução, porque vai vir, porque, né, as coisas se solucionam, fica mais leve viver, entendeu? Por isso que eu digo, palhaçaria é filosofia de vida. E falando aí em problema, o preconceito ainda é um problema? De fato, ainda existe um problema. Vivemos numa sociedade que a improdutibilidade, a capacidade da pessoa produzir, né, é questionado. Essa preocupação, essa consideração preconceituosa, ela de fato ela existe no meio da sociedade, só que as pessoas estão começando a perceber que as pessoas com qualquer tipo de deficiência, elas são capazes de se inserir no mercado de trabalho desde que você dê condições. É isso que a gente sempre tem buscado. Essas condições são acesso à educação, acesso à oportunidade de trabalho, porque a pessoa com deficiência, qualquer que seja a sua deficiência, ela tem que buscar autonomia por si, né? E, de certa forma, se a gente não cria condições para isso, a gente estaria, de certa forma, tirando o direito delas.
Tá bom. E no caso das pessoas com síndrome de Down, a gente está falando de pessoas especiais no sentido mais puro, né? O carinho e a esperteza que eles têm é tamanho, inclusive conquistaram a Carla e, enfim, te comoveram a ponto, enfim, de até levar essa história para a tela. A Carla e a Lígia, né, a relação entre elas duas foi uma relação, de certa forma, mágica. Eu vi isso e tentei registrar um pouco disso nesse curta-metragem, que foi vencedor do edital de chamamento do Canal Futura. E de certa forma, eu percebi o quanto as pessoas com síndrome de Down, elas são surpreendentes. Elas são capazes de criar coisas para a gente que vão fundo dentro de nós, né? São relações amorosas, são relações de posicionamento, né? Porque não adianta a gente achar que as pessoas com síndrome de Down não têm sentimentos ou ideias para poder debater. É a forma como eles enxergam o mundo que torna eles especiais, né? De certa forma, é um olhar, uma inteligência emotiva que, de certa forma, a gente só tem a aprender. E cada vez mais eles estão mais perto de nós, né? As pessoas já não estão mais escondendo, as pessoas já estão colocando seus filhos com síndrome de Down, seus parentes com síndrome de Down, em escolas, para que eles tenham acesso ao conhecimento, que tenham também toda forma de indução ao seu desenvolvimento, para que ele possa ter já um acolhimento da sociedade, né? Esse desenvolvimento é importante porque se a pessoa com síndrome de Down ela não é estimulada precocemente, ela tende a não aproveitar totalmente a vida, como todos nós aproveitamos. Isso, precisa ser estimulada e realmente não tem por que ser escondida, não pode, não deve isso. Mais uma vez, vou interromper para a gente mostrar outro trecho que mostra, inclusive, muito dessa relação das duas e dos momentos de surpresa aí que a Lígia causou para a Carla. Foi muito legal, eu voltei de umas férias com ela, eu falei assim, Lígia, toda feliz, né? Eu falei, Lígia, você sentiu saudade de mim? Aí ela falou, não. Eu falei, não? Não? Você não sentiu saudade de mim? Ela falou, não. Eu falei, como você não sentiu? Aí eu fui ficando péssima, né? Vai a carência, né, da gente. O ser humano é um saco, né? Aí vinha a carência, eu falei assim, aí já pensei, não sente saudade de mim, que eu não sou nada na vida dela. Aí vem aquelas maluquices todas. Aí eu falei, você não sentiu saudade de mim? Aí ela falou, não, eu senti falta. Aí eu falei, sentiu falta? Aí minha cabeça começa, né? Porque aí eu vou atrás do que ela tá querendo dizer. Que ela tá querendo dizer alguma coisa. É potente aquilo ali. É potente. E aí eu vou atrás, entendeu? Do que ela tá querendo dizer. Vou atrás. Eu falei, como assim? Mas saudade e falta não é a mesma coisa? Ela falou, não. Saudade é quando a pessoa não vai voltar mais. E falta é quando a pessoa vai voltar. Nossa, aí eu chorei, obviamente. Eu falei, então você sabia que eu ia voltar. Por isso que você estava sentindo falta. Ela falou, exatamente. E, né, gente, aí realmente, essa definição de saudade e falta, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nem eu, viu? Sinceramente, nem eu. No final das contas, a gente percebe que uma ajudou a outra, né? As duas se somam, né? De certa forma, a gente vê que a gente sempre está em busca de alguém que nos preencha, mas que também a gente consiga preencher esse alguém. E foi o que aconteceu com Carla e Lígia, né? Carla se tornou mestra para ela, mas Lígia se tornou mestra para Carla, né? A sabedoria da Lígia hoje é conhecida por muitas pessoas nas redes sociais. A Carla divulga, né, posta isso e tem já seguidores, pessoas que estão aguardando a publicação do seu primeiro livro, um livro de diálogos. Né? A gente conseguiu acompanhar um pouquinho esse processo. A gente tenta contar um pouquinho no Síndrome de Down, mas tem muita coisa ainda que vai acontecer, que a gente vai mostrar. São pessoas que são capazes de mostrar para a gente o quanto elas são capazes, né? E Norla, muito obrigada também por trazer essa história para a gente, trazer essa história para a grade do Futuro. A gente deseja sucesso com o filme e sucesso para a vida da Vitória. Sua filha, tá? Tá bom. Eu queria agradecer aos pais da Lígia, o Lira e a Rosiane.
E gostaria também de agradecer imensamente ao Canal Futura, porque colocar a temática da diversidade, colocar a temática da inclusão na sua programação é o grande tesouro que o Canal Futura está conseguindo colocar para gerações que acompanham. Eu sou professor, eu recomendo sempre e os meus alunos estão aqui exatamente já de olho, tentando já aprender um pouquinho com essa apresentação, essa entrevista. Tá legal. Até a próxima, tá? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a você também pela companhia. Está mais do que convidado de acompanhar esse filme na grade do Futuro e também no futuraplay.org. Tchau.